Descomplicando a gestão, né, dessa manhã de terça-feira, hoje com o tema Desmistificando o Sucesso, estratégias para triunfar no varejo, pautando a ingestão de estoque e de vendas, né? E no episódio desta semana, do quadro Descomplicando a Gestão, vamos explorar um pouco aí uma das espinhas dorsais do mundo varejista, né? A gestão de estoque e vendas. Nossos holofotes estarão nas complexidades enfrentadas por empresários e nas estratégias disruptivas que podem revolucionar esse cenário. Para falar um pouco sobre esse tema, a gente tem a alegria de receber aqui nos estúdios Cleiton, Lozane e Kermerson, eles que integram aí a Vigo Sistemas e que assinam aqui, inclusive, o quadro Descomplicando a Gestão. Bom dia, Cleiton, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Jantas. Bom dia, ouvintes do Sistema Rádio Rural de Comunicação. Kermerson, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 95 FM. Quais são os principais desafios que permeiam a gestão de estoque e vendas no universo varejista? Quer começar, irmão? Pode começar. É interessante, Marcos, esse assunto, porque muitas das vezes a gente não fala na parte de vendas sobre documentos fiscais, que é o que a gente vai ser uma consequência para eu poder controlar o estoque, né? E vendas eu posso ter vários meios, como a gente já falou aqui anteriormente. Eu posso vender tanto em loco, na loja, né, uma venda física, como eu também posso ter uma venda online, né, que a gente chamou de on-channel, como a nova tendência do mercado. Então o empresário, muitas das vezes, ele não tem uma preocupação dessas vendas e não tem nada que auxilie a ele fazer essas vendas. Então, consequentemente, ele dificulta ter o controle de estoque. Muitas das vezes ele pode vender peças que ele não tem em estoque. Então, isso faz com que o seu consumidor fique desagradado, como também ele deixa de ter uma receita, né? Pela uma falta de desorganização no seu controle de estoque. E também, consequentemente, deixa de emitir um documento fiscal, né? Agora, Cleiton, como tecnologias inovadoras, como é que a automação comercial pode se tornar um trampolim para superar esses obstáculos? Veja só, você só vende o que você tem. Então, assim, quando você tem uma ferramenta que te dá uma expertise para saber tendenciar o que é melhor, fica muito mais fácil. Porque o que acontece? O que é que o gestor quer fazer? Ele compra muita coisa achando que vai vender. Então até aí tudo bem, a pessoa tem um feeling de saber fazer uma boa compra. Mas o grande porém é a pessoa ter expertise em saber o que é que ele consegue adiantar ou não. Porque o que acontece? Uma boa compra, certo? Ele consegue fazer uma boa venda. Mas se ele não souber dentro do seu sistema, dentro do seu negócio, se ele não conseguir identificar quem são os produtos que não está girando, ele começa a ficar estocado de produtos que de fato são buchas, né? Literalmente bucha. Quando eu digo bucha, são aqueles produtos que você compra e não tem saída. Então, muitas das vezes, o cara tem tá estocado demais, tem muita estoque dentro da sua empresa, fazendo com que ele se descapitalize e fazendo com que ele se aperte, porque onde é que está o capital da empresa? Está dentro do estoque. Então, assim, às vezes o cara compra demais, mas compra errado, não sabe o produto que está girando, e aí o que é que acontece? Ele termina, às vezes, se sufocando, achando que quer saber onde é que está o dinheiro dele, mas em muitas das vezes do caso, o dinheiro dele está 80% está capitalizado no estoque, e aí ele, com uma ferramenta, quando eu falo uma ferramenta, um software que faça essa gestão, ele consegue identificar exatamente onde é que está o gargalo dele. Qual é o produto que está girando, qual é o produto que não está girando, para poder fazer um queima. Então a ferramenta é importante para isso, para auxiliar o gestor, né, o líder do negócio, o empresário, a tomar decisões certas e saber fazer boas compras. E como é a experiência da Vigo Sistemas se traduz em soluções eficazes para a gestão integrada de estoque de vendas? Como a gente falou anteriormente, inclusive até o Cleiton falou, a ferramenta ela direciona para saber qual é o produto que tem mais margem. Então isso vai lhe direcionar o que é melhor você comprar, né? Como o Cleiton falou, uma boa compra se torna uma boa venda, né? E é uma dor constante onde todo mundo reclama, diz, eu não sei onde está o dinheiro. E quando a gente vai
realmente se aprofundar, a gente vê que todo o capital do cliente está no estoque. Então, Marcos, quando a gente fala que a gente pode auxiliar, realmente não a ferramenta, ela se torna uma consultoria. Você entende todo o seu negócio, você começa a melhorar seu processo dentro da empresa, você começa a também se regularizar. A gente pouco falou aqui, mas quando a gente fala de vendas, a gente fala de documentos fiscais, como a NFCE, que é um documento para varejista, né? E entre outros, se eu emitir também uma nota fiscal eletrônica para empresas. E existe de serviços, entre outros documentos fiscais. Mas o que a gente nota a importância disso é exatamente a gente ter o contexto geral da sua empresa. Você saber o que é que você vende, saber o que é que você tem em casa, saber quanto é que você tem, saber quanto é que você pode investir novamente em outras compras, saber qual é a melhor opção de produto para você focar dentro da sua empresa. Então, a gente tem essas ferramentas exatamente para ajudar ao empresário ao crescimento da empresa dele. E só fazendo um complemento, a questão da integração é importante porque é o seguinte, nesse mundo hoje que é omnichannel, então o cara quer vender no online, o cara quer vender via Instagram, o cara quer vender via WhatsApp, e tá tudo bem. O que não pode é o seguinte, é você perder o controle de você vender o que você não tem, que é um dos grandes furos que a gente encontra com as pessoas que não têm processo. Então a pessoa quer ir para um e-commerce, por exemplo, da vida, e aí quer postar, sei lá, o cara só tem uma máquina fotográfica para vender. Se o cara vender no estoque físico, então automaticamente esse estoque também tem que baixar lá no e-commerce. Então quando não tem essa interligação do estoque único, pode acontecer furos, gargalos, problemas, processos, entendeu? Então assim, é toda uma sistemática para fazer a integração do estoque. E esse problema, Marcos, se torna até prejuízo para o empresário. Porque imagina só, eu comprei uma máquina, Cleide também comprou a mesma máquina. Já foi feito o pagamento, então se for em cartão, vai ter cobrança de taxas, vai ter tudo para o empresário. Eu vou ter que devolver integral para o meu cliente, né? Então, além de prejuízo, ainda vou ter um desgaste também com o relacionamento com o cliente, né? Além de simplificar processos, como é que a automação impacta na redução de custos e no aumento da lucratividade? Certo, então veja só, uma ferramenta certa, ele te ajuda a você a tomar a decisão justamente para redução de custo. Então é o seguinte, você consegue mapear as últimas compras que você fez, a quem você fez, por quanto você fez, qual o ticket médio da compra que hoje está no mercado. Então a ferramenta, ela te auxilia você a tomar uma boa decisão também na compra. Porque como eu te falei anteriormente, a compra é quem define uma boa venda. Porque você sabendo fazer uma boa compra, onde você comprou, se vai ter uma diferença de alíquota, porque você está comprando fora ou dentro do estado. O que eu vejo hoje muito é o pessoal procurando fazer compra. Praticamente eu encontro empresários que hoje quase não tem mais estoque, porque o que ele pede hoje está no outro dia aqui. Então, muitas das vezes, ele faz uma compra sob medida. E o cliente lá na ponta nem sabe que isso acontece. Por quê? Porque a logística está tão fácil, então ele, de vez de estar estocado onde está todo o capital dele investido, então hoje o que é que acontece? Ele praticamente tem boas parcerias, facilitando o dia a dia dele na hora de fazer a venda. Quais são as melhores práticas, Kermerson, que moldam uma gestão de estoque e vendas verdadeiramente eficiente? Você fazer todo o fluxo automaticamente. Quando eu falo automaticamente, fiz a venda, eu vou lá e faço a venda. Não deixar para depois. Eu vejo muitos empresários, passa o dia inteiro vendendo e no final do dia vai fazer aquele fluxo. Primeiro ele está errado, porque toda venda tem que emitir o documento fiscal, eu tenho que entregar ao cliente. Mesmo que o cliente não peça, mas eu tenho que fazer aquilo, até mesmo porque quando eu faço a venda, automaticamente ele já vai dar baixa no estoque. E eu vejo muitos empresários ainda deixar fazer só no caderninho. E ele não tem nenhuma gestão relacionada ao que ficou com estoque. Então o intuito de você fazer o processo na hora que está ocorrendo o fato, ele vai deixar todas as suas informações precisas. Na hora que eu puxar um relatório, eu vou saber naquele exato momento o que é que eu tenho em estoque, o que é que eu vendi, como eu vendi, quais foram as formas de pagamento. Então, quando você faz o fluxo de forma
diária, de forma... a palavra correta não é diária, a palavra correta seria Constantemente. constante, na hora que o cliente vem, que faz a compra, ele segue todo o fluxo da cadeia. Porque não importa se você tem o melhor sistema do mundo, se você não alimenta. Ele não vai saber fazer isso sozinho, né? Então, a partir do que você faz esse processo constante, você vai ter todas as informações, você vai lançar as informações corretas. Então, eu acho isso importantíssimo em relação ao processo para poder ter essa gestão. Eu só fazendo um complemento aqui, o principal de tudo, a automatização do processo. Exato. Então, o fluxo é muito importante. Muitas das vezes, quando eu sento com o empresário, ele sabe o que quer, mas não está definido o processo corretamente. Porque quando eu digo definir o processo corretamente, pode acontecer 1, 2, 10, 1000 vezes, mas independente se acontecer 1, 2, 10, 1000 vezes, o que é que vai acontecer? Tem que ser um fluxo só. Então, se quando chega um pedido ou quando se faz uma venda acontece isso, depois da venda acontece aquilo, depois emite a nota, depois da baixa no estoque, depois entra no financeiro, então é um fluxo. Então, do mesmo jeito, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, qual o processo? Primeiro você faz a ficha lá, depois você vai fazer os exames, depois marca, depois... Então, tem um fluxograma. Então, existe também fluxo desde uma compra de uma mercadoria para ir para o estoque até a hora da venda. Isso muito desenhado, muito bem definido. Cara, a margem de dar problema é zero. Por quê? Porque são coisas que já foram pensadas antes do problema acontecer. Ok, agradecer aqui a você, Cleiton Kermerson, Vigo Sistemas, sua empresa genuinamente caicoense, que está hoje presente no mundo, no Brasil todo, né? E que assina aqui o nosso quadro Descomplicando a Gestão. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só queria desejar uma semana mega abençoada para todos nós e dizer que estamos na rua Professor Rua Zeco Diniz, ali na esquina, ali vizinho em cima do prédio de Pé Araújo, e o nosso telefone é o 3417-7700. Obrigado, Kermerson. Obrigado, Marcos, obrigado aos ouvintes e desejar também uma semana abençoada para todos. 7h26, vai começar no dia 31 desse mês a festa do Sagrado Coração de Jesus, co-padroeiro de Jardim do Seridó, que nós conversamos com o padre Alcivan, que traz mais detalhes aqui para os ouvintes do nosso Panorama 95. De 31 de agosto a 10 de setembro, Jardim do Seridó irá viver a festa do co-padroeiro do Sagrado Coração de Jesus. Aqui é o nosso padre Alcivan, tudo pronto para